Boas-vindas a todos os nossos queridos irmãos, aos queridos amigos que aqui estão. Hoje você vai ser privilegiado pelas revelações da Palavra de Deus através do sermão de hoje. Esse é um dos temas que me agrada muito pregar. É o sétimo selo, o silêncio de Deus, o fechamento da porta da graça. Esses são os temas que nós vamos estar abordando hoje à noite. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar ao nosso Pai. Pai querido, mais uma vez na Tua presença, suplicamos que o Espírito Santo seja derramado sobre todos aqui. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente para entendermos a Tua mensagem. Que esta mensagem desperte reavivamento, ânimo, esperança, confissões em cada coração. Que o Espírito Santo se mova aqui entre nós neste momento. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Portanto, queridos, nós vamos fazer uma rápida recapitulação. Nós temos a profecia das 7 igrejas no Apocalipse. As 7 igrejas nos levam do ano 31 até o ano 1844. As 7 igrejas. A última igreja é a igreja de Laodiceia, a 7ª. No Apocalipse tudo termina no 7. Deus, na semana da criação, terminou com o 7º dia, que foi o dia do descanso que Ele criou. E Deus é assim, Deus escreve em ciclos de 7. Portanto, a 7ª igreja começou em 1844, na sequência veio, que é o povo do juízo, Laodiceia, povo do juízo, já estudamos com vocês. Na sequência veio o Apocalipse 4, a sala do juízo. Na sequência veio o capítulo 5 de Apocalipse, o livro do juízo, selado com 7 selos. E então estudamos com vocês ontem 6 selos, mostrando os grupos que vão ser julgados no juízo celestial. Estão sendo julgados no juízo celestial a partir de 1844. O grupo representado pelo cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. E que Deus tem filhos sinceros e que vão se salvar em todos os grupos representados ali, do norte a sul, do leste a oeste. Agora estamos no 7º selo. O 7º selo está no capítulo 8. O 6º selo que nós estudamos com vocês fala exatamente sobre o juízo dos vivos. A última coisa que Deus vai fazer antes de fechar a porta da graça será o juízo dos vivos. Vai selar os vivos, uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. Não é Deus que determina a salvação e perdição das pessoas, é a pessoa que decide ser salva ou se perder. É uma decisão pessoal, exercendo o livre-arbítrio, tomando uma decisão consciente a favor dos mandamentos de Deus, ou tomando uma decisão consciente a favor dos mandamentos dos homens. Portanto, queridos, depois do juízo dos vivos, que é o 6º selo, vem o fim do juízo. O juízo vai acabar. Jesus, que está a trabalhar no lugar santíssimo do santuário celestial, desde 1844, ele está a trabalhar no santíssimo do santuário celestial, efetuando o juízo que começou pelos mortos. Este juízo vai terminar. O fim do juízo é conhecido como o fechamento da porta da graça. Mas esta frase, fechamento da porta da graça, não existe na Bíblia. Existem algumas frases que não estão na Bíblia, mas que são frases bem conhecidas dos adventistas. Fechamento da porta da graça se refere ao fim da graça. Mas aqui na Bíblia, o texto, ou seja, a frase usada é lançou o incensário sobre a terra. Essa é a expressão bíblica, lançou o incensário sobre a terra. A expressão profética para o fechamento da porta da graça. Quero que vocês leiam conosco agora o capítulo 8 de Apocalipse, verso 1 em diante. Verso 1 em diante. Vamos ler. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Agora vamos meditar nestes versos que nós lemos aqui no capítulo 8, que estão dentro do 7º selo. O verso 1 diz: havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, por quase meia hora. Essa meia hora não é uma meia hora profética e também não é uma meia hora literal. Mostra quão rápido será o tempo na abertura do 7º selo, quão rápido vai ser o tempo. O menor período profético que existe é de um dia. Um dia eu dei para cada ano. Então esse é o menor período profético que a Bíblia menciona, é um dia. Nós entendemos que 1 hora ou meia hora mostra a rapidez com que o evento vai ocorrer. E este evento vai ocorrer no 7º selo. O que vai ocorrer no 7º selo? Quando o 7º selo for aberto, o verso 2 diz que João, quando o 7º selo foi aberto, João viu o que ele não tinha visto antes. Verso 2, ele viu 7 anjos. E esses 7 anjos que estavam diante de Deus receberam nas suas mãos 7 trombetas. Importante, queridos, que os 7 anjos não receberam as 7 trombetas antes que o 7º selo fosse aberto. Eu pergunto para você, será que o 7º selo já foi aberto? O que você acha? Todos os teólogos adventistas acreditam que o 7º selo ainda não foi aberto. Alguns acreditam que o 7º selo, ao ser aberto, está falando que é a volta de Jesus. Mas aqui a Bíblia está falando que quando o 7º selo é aberto, não é a volta de Jesus. O 7º selo é aberto, e nessa abertura do 7º selo, João viu 7 anjos que recebem 7 trombetas. Então existem muitos eventos a se desenrolarem a partir da abertura do 7º selo. É importante que a gente entenda, irmãos, que todos os 7, eles começam, mas não terminam, antes da volta de Jesus. A 7ª igreja começou em 1844, mas não para, ela vai correndo o tempo até a volta de Jesus. O 7º selo será aberto, mas não para ali, ele continua correndo até a volta de Jesus. O tempo do 7º selo vai até a volta de Jesus, a 7ª igreja vai até a volta de Jesus, tudo culmina no número 7. Tudo culmina no número 7. Então, os 7 anjos receberam as 7 trombetas quando o 7º selo foi aberto. Será que estas trombetas já estão sendo tocadas? Será que estas trombetas foram tocadas na Idade Média, no passado? Existe uma interpretação historicista das trombetas que diz que as trombetas foram tocadas já desde o 4º, 5º século. Mas existe também a interpretação escatológica das trombetas, dizendo que elas não foram tocadas porque os anjos ainda não receberam as trombetas. E quando receberem, vão tocar as trombetas. Está no futuro. Então são 2 linhas de interpretação, a historicista e a escatológica. Mas aqui vejam agora, queridos, o verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Você acha que anjo pode ter incensário na mão? Anjo pode interceder pelos pecadores? Se os anjos pudessem interceder pelos pecadores, Jesus não precisaria ter morrido na cruz para se tornar nosso advogado, nosso intercessor, nosso sacerdote. Ele também poderia ter intercedido por você sem ser humano. Mas para interceder pelos humanos tem que ser humano. Vocês sabem que no Antigo Testamento existia um santuário na terra e um sacerdócio na terra intercedendo pelos pecadores, porque não existia um sacerdote no céu. Mas e Jesus?
Jesus já existia, Jesus é Deus eterno, mas ele não exercia a função de sacerdote porque ele ainda era só divino. Ele ainda não tinha assumido a natureza humana. Por isso existia o sacerdócio na terra, humanos intercedendo por humanos diante de Deus. Mas quando Jesus se tornou homem, morreu na cruz e ressuscitou como Deus homem, como homem Deus, subiu ao céu e ele intercede pela raça humana. Anjos protegem os seres humanos. Anjos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que os anjos são espíritos ministradores que servem os seres humanos, cuidam dos seres humanos, mas não são intercessores. Para interceder, tem que ser da família da pessoa por quem você está intercedendo. Está claro esse ponto? Por isso, quando a Bíblia fala aqui, no verso 3, abra a Bíblia e leia comigo, verso 3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Este anjo é conhecido na Bíblia como anjo do concerto. Anjo do concerto. E quem é o anjo do concerto? Abra sua Bíblia agora em Malaquias. Abra sua Bíblia agora em Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Abra a Bíblia. Risque a Bíblia. Pinte a Bíblia. Porque quando você está grifando a Bíblia, quando você está colorindo a Bíblia, você está marcando tudo isso na sua mente. É olho na Bíblia. Para que você possa dar razão da sua fé. Quando alguém perguntar para você, você abre lá onde está marcado e lê para a pessoa. Se você não marca nada, a Bíblia fica limpinha, bonitinha, mas a sua mente está vaziinha também. Mente vazia. Bíblia limpinha, mente vazia. A Bíblia tem que ser toda colorida, para que você saiba manejar a espada da palavra de Deus, para abrir e mostrar para as pessoas. Onde é que a Bíblia diz que Jesus Cristo é um anjo? Jesus não é anjo, mas é um título que Jesus recebe, de anjo do concerto, anjo da aliança. Abra sua Bíblia então em Malaquias capítulo 3, verso 1 em diante. Todos acharam? Então vamos ler o capítulo 3 de Malaquias, verso 1 em diante. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Estão percebendo aí? Vamos ler de novo esse verso 1? Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Quem que preparou o caminho para Jesus? Quem? João Batista é chamado de anjo, mas ele não é anjo. Mas ele é chamado de anjo. Eis que eu envio o meu anjo diante de mim, que preparará o caminho para mim. Porque anjo quer dizer mensageiro. Então o mensageiro que preparou o caminho para Jesus foi João Batista. Mas agora na sequência, vejam, e de repente, estão lendo comigo? De repente virá ao seu templo o Senhor. Quem é o Senhor? Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é que veio ao templo? Foi o Pai que veio ao templo? Foi o Pai que chegou no templo de Jerusalém? O Filho. O Pai jamais ninguém viu. Sim, sabe de alguém que viu o Pai? Só o Filho viu o Pai. Nenhum ser humano jamais viu o Pai. Se você disser, não, mas Adão viu. Quem falou para você que Adão viu? Quem era o Deus que conversava com Adão na viração do dia? Quem era o Deus que aparecia no jardim do Éden e conversava com Adão? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, sempre o Filho. Não há comunicação entre o céu e a terra, irmãos. Nunca houve e nunca haverá comunicação entre o céu e a terra que não seja através de quem? Filho. Ele é a escada de Jacó. Ele é a escada de Jacó que liga o céu e a terra. Os anjos sobem e descem, porque existe um corredor entre o céu e a terra. Esse corredor chama-se Jesus. Ele é o link. Com a mão Jesus segura
na mão da família humana, e com outra mão ele segura na mão do Pai. Ele é quem liga o céu e a terra. Portanto, queridos, este Senhor que veio ao templo é o Deus Filho, que quando nasceu da Virgem Maria recebeu um nome humano de Jesus. O nome humano do Filho de Deus é Jesus. Ele é chamado aqui o Senhor, a quem aqui diz: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E aí veja qual é o título que a Bíblia dá para ele. Estão vendo aí o verso 1, capítulo 3 de Malaquias? O anjo do concerto, a quem vós desejais. Sabe por que as pessoas são enganadas, irmãos? Sabe por que existem milhões enganados por pastores? Não acredite nos pastores, nunca. Acredite no que você lê na Bíblia, não no que o pastor fala. Nem em mim. Acredite na Bíblia. Por isso você tem que ter um sermão e a Bíblia na mão. O pastor está falando lá, você está conferindo aqui. Se ele falar diferente, você vai falar com ele em particular depois. Falar: aquilo que o senhor falou não está escrito na Bíblia. Queridos, olho na Bíblia. Aqui diz que o Senhor, que veio ao templo, ele é chamado de anjo do concerto. O anjo a quem vós desejais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, voltando, queridos, lá para Apocalipse, capítulo 8, o anjo que aparece com um incensário de ouro na mão, não é outro anjo, senão o do concerto. É Jesus. É Jesus. Jesus apareceu para Jacó, Jesus apareceu, enfim, para muitas pessoas. E ele é muitas vezes na Bíblia chamado de o anjo do Senhor. Mas ele tem incensário na mão. Então ele é Jesus, o mediador nosso. Ele enche esse incensário de ouro, diz o capítulo 8 de Apocalipse, verso 3. Estão olhando aí, lendo comigo? Ele enche incensário de ouro com muito incenso. Muito incenso significa muita intercessão. Muita intercessão significa muita conversão, muita salvação. A conversão da hora undécima, a conversão da multidão do tempo do fim, que ninguém podia contar. Ela acontecerá antes do fechamento da porta da graça, exatamente no tempo da última intercessão de Jesus. A última intercessão de Jesus, junto ao altar de ouro do santuário do céu, é uma intercessão grande, porque é muito grande a conversão. O evangelho começou com 3... Quantos se converteram num dia, irmãos? Quantos? E agora, quantos vão se converter no tempo do fim, quando a chuva serôdia? Quando a chuva serôdia for derramada, irmãos, não vai ser 3.000 num dia, vão ser milhões num dia, porque é muito incenso que Jesus está colocando no incensário. E agora vejam o verso 4: e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Estão percebendo que agora Jesus pega o mesmo incensário de ouro e, em vez de colocar incenso, agora coloca o quê? Fogo do altar. Fogo é fogo, é destruição. Quando ele enche o incensário de ouro com fogo do altar, ele levanta a mão, e o que ele faz? E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Agora, queridos, silêncio no céu, diz o verso 1. Quantas vezes haverá silêncio no céu? Interessante que quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, e eu trouxe esse texto para vocês, para ler para vocês, quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações,
lá no capítulo Getsemane, um dos últimos capítulos do Desejado de Todas as Nações é o Getsemane. Depois vem o Calvário, depois vem a ressurreição de Cristo. Se você não leu o livro Desejado de Todas as Nações, já perdeu muito tempo. Tem que ler. Tem que ler. E quando você terminar de ler o livro Desejado de Todas as Nações, sabe o que você deve fazer? Começar a ler de novo. O Desejado de Todas as Nações não é um livro para ser lido uma vez, irmãos. É um livro de meditação na vida e obra de Jesus. Você mergulha na vida de Jesus e você assimila o caráter de Jesus, vendo a vida e a obra de Jesus. E nesse livro Desejado Todas as Nações, lá na página 488, onde fala sobre o Getsemane, diz assim, irmãos: 3 vezes proferiu Jesus essa oração. Que oração? Qual é a oração que Jesus proferiu 3 vezes? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. A natureza humana do Filho de Deus tremia ao pensar na morte da cruz. Ele disse: Pai, se é possível eu escapar dessa morte, se é possível eu salvar a humanidade sem passar por essa morte, então me ajude. Que o Senhor me evite passar por esse momento da morte. E o que é que o pai disse? Não, filho. Não, você tem que morrer. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer. E desde criança ele foi aprendendo as profecias. E ele sabia que com 33 anos ele ia morrer. A vida dele aqui era com propósito: morrer na cruz, vindicar o caráter do Pai das acusações de Satanás e salvar a humanidade. Por isso, 3 vezes proferiu essa oração. E aqui diz: 3 vezes recuou sua humanidade do último e supremo sacrifício. 3 vezes a humanidade de Cristo recuou diante do sacrifício. Surge, porém, então a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Vê que os transgressores da lei, se deixados, têm de perecer. Vê o desamparo do homem, vê o poder do pecado, as misérias e os ais do mundo condenado erguem-se diante de Jesus. Contempla-lhe a sorte iminente e decide-se: salvará o homem, custe o que custar, da sua parte. Aceita o seu batismo de sangue, para que, por meio dele, milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Deixou as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar uma única ovelha perdida, o único mundo caído pela transgressão, e não se desviará da sua missão. Tornar-se-á propiciação de uma raça que quis pecar. Sua prece agora respira apenas submissão. Se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Havendo tomado essa decisão, Jesus cai moribundo no solo do qual se erguera parcialmente, onde se achavam então os discípulos para pôr ternamente as mãos sobre a cabeça do desfalecido mestre e banhar aquela fronte, na verdade, mais desfigurada que a dos outros filhos dos homens. O Salvador pisou sozinho o lagar, e do povo nenhum com ele havia. Mas Deus sofria com o seu Filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador no Getsemane. Viam seu Senhor circundado de legiões das forças satânicas. Cristo estava circundado por legiões de demônios, tentando fazê-lo desistir de morrer pela humanidade. Porque se ele desistisse de morrer por você e por mim, nós continuaríamos eternamente perdidos. Ele não, ele poderia voltar para o Pai, porque ele nunca teve pecado. Então, queridos, ele podia voltar para o céu e ocupar a posição que ele sempre teve de comandante das hostes celestiais. Mas ele não desistiu, queridos. Aqui diz: ele estava circundado de legiões de forças satânicas. Sua natureza, vergada ao peso do misterioso pavor que todo o fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Vocês prestaram atenção no que Deus escreveu através da sua serva? Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava.
Quem estava olhando com interesse para a terra, para o Getsêmani? Todo o céu deu um zoom e focalizou o Getsêmani. Elias estava contemplando o Getsêmani. Moisés, os seres humanos que estavam no céu, Elias contemplava emudecido a cena de Cristo desfalecido, suando sangue no Getsêmani. E o que Elias e Moisés e Enoque, o que eles pensavam ao contemplarem Cristo desfalecido e suando sangue no Getsêmani? Será que ele vai morrer por nós? Por isso, houve silêncio no céu, nenhuma harpa soava, não havia cânticos, não havia nenhum barulho, todos emudecidos. Queridos, a decisão de Cristo de morrer pela humanidade ainda não tinha sido tomada. No momento em que Jesus disse: morrerei pela família humana, custe o que custar, então o silêncio foi quebrado por júbilo e por vozes de louvor a Deus, porque a porta da graça foi escancarada diante dos homens. A porta da graça, meu querido irmão, ela foi escancarada, ela foi aberta diante da humanidade, ali, quando Jesus Cristo tomou a decisão de finalmente morrer pela raça humana, e morreu na cruz do Calvário. Todos os que viveram no tempo do Antigo Testamento, irmãos, foram perdoados porque existia uma graça prometida. Moisés, Elias, Enoque foram arrebatados para o céu porque existia uma graça prometida. Mas essa graça era uma graça prometida. Ela ainda não era real. Você consegue entender o que é uma graça prometida? Que se não for paga, ela deixa de existir? Suponha que você vá numa loja, num comércio, e compre uma televisão, e não paga nada. Compra a prestação, e leva para casa, está usando. Mas você não pagou nada ainda. Mas se você não pagar, alguém vai tomar essa televisão de volta. Porque você já está se beneficiando da televisão, mas ela ainda não foi paga. Moisés, Elias e Enoque já estavam se beneficiando da graça divina, já tinham sido arrebatados para o céu, mas o preço não tinha sido pago. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda não tinha sido derramado. Por isso houve silêncio no céu, porque a porta da graça estava para ser aberta de uma vez para todas. E queridos, ali Jesus Cristo abriu a porta da graça. Houve silêncio no céu para abrir a porta da graça. Haverá silêncio no céu quando estiver para fechar a porta da graça. Estão percebendo o paralelo? O silêncio no céu existiu para abrir a porta da graça. E nós vivemos hoje no reino da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Há salvação, há perdão para você? Sim, porque Jesus abriu a porta da graça, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Mas esta porta da graça não ficará aberta para sempre. Por isso agora voltamos para Apocalipse capítulo 8, irmãos. Voltamos para Apocalipse capítulo 8, mencionando que quando for aberto o sétimo selo, a abertura do sétimo selo anuncia o fechamento da porta da graça. Quando Jesus estiver para fechar a porta da graça e falar: permaneça o imundo na sua imundícia e permaneça o santo na sua santidade, antes dele proferir esta palavra, que é realmente o fim da graça, há silêncio no céu. Por que há silêncio no céu? Porque quando Jesus está para fechar a porta da graça, ele contempla e vê que milhões de pessoas ainda não foram seladas pelo selo do Deus vivo. Milhões de pessoas sinceras. E ele contempla aquela multidão que ainda não foi selada. A Bíblia chama de os conversos da hora 1/10. Você entende essa expressão? Convertidos na hora 1/10? Porque na Bíblia o dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. E a parábola que Jesus contou é que o Senhor saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha. De manhã contratou: vão trabalhar na minha vinha. E ao meio-dia saiu contratar trabalhadores: vão trabalhar na minha vinha. E 3 horas da tarde saiu contratar e foram. Finalmente era 5 horas da tarde, a hora 1/10. Ele saiu e encontrou na praça muita gente sem trabalhar,
Por que vocês estão aí sem trabalhar o dia todo? Ninguém nos chamou. Então vão trabalhar na minha vinha. E esses que começaram a trabalhar às 5 da tarde e trabalharam até às 6, só trabalharam quantas horas? Uma. Receberam o mesmo que os que trabalharam o dia todo. Isso se chama graça. Graça. Graça não é o que você merece. Graça não é o que eu mereço. Graça é um dom, é uma dádiva de Deus, porque Deus é amor. Deus é misericórdia. Por isso a graça está aberta. Vivemos no reino da graça. Mas esta porta vai se fechar, irmãos. Na abertura do 7º selo. Por isso haverá silêncio no céu. Mas antes de Jesus fechar, ele vai fazer uma intercessão. Diz aqui que ele pega o incensário de ouro, o verso 3, pega o incensário de ouro e enche de muito incenso. Muita intercessão, porque a conversão será grande. A maior conversão de todos os tempos, irmãos, está no futuro. E a grande multidão dos salvos ainda está em Babilônia. Vocês sabiam que a maior conversão de todos os tempos, os milhões que ainda vão se salvar, ainda estão na Igreja Católica? Filhos sinceros de Deus, fiéis a Deus, e que vivem dentro da luz que eles têm. E espalhados por todas as religiões do mundo, existem pessoas sinceras. E Jesus vai fazer a intercessão. Aquele filho por quem você orou e jejuou, aqueles pais que morreram jejuando e orando pelos seus filhos, e que não tiveram oportunidade de verem os seus filhos convertidos, não tiveram oportunidade de verem a conversão, a transformação dos filhos. Estes filhos vão ser alcançados pela última intercessão de Jesus, porque Jesus não vai fechar a porta da graça. Jesus não vai lançar o incensário sobre a terra antes de interceder pelos filhos pelos quais você orou e jejuou. Porque você pode morrer orando por alguém, mas a sua oração não morre, meu irmão. Pessoas morrem, oração não morre. As orações continuam vivas depois da morte. Como? A oração que Estevão fez. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Quando Estevão estava sendo coberto por pedras, morrendo, apedrejado, ele orou: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa oração continuou viva depois da morte de Estevão. E foi essa oração que levou Saulo à conversão. Porque as palavras da oração de Estevão nunca mais saíram dos ouvidos de Saulo. E quando Saulo tentava dormir e fechar os olhos, aquela oração estava sendo ecoada na mente de Saulo: perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Até que Saulo se converteu a Jesus. Orações não morrem. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pelo seu marido, pela sua esposa. Não desista de orar, mesmo que ele seja... não exista nenhum vestígio de esperança. Continue orando. A graça divina alcança. Não existe caso perdido para Deus, queridos. Não existe. Então esta é a última intercessão que Jesus fará na abertura do 7º selo. Mas, queridos, depois que Jesus termina essa intercessão, leia comigo de novo o capítulo 8 e o verso 5 agora. Olhe na Bíblia. Se alguém perguntar para você, onde a Bíblia diz que a porta da graça vai se fechar? Você diz: essa expressão, fechamento da porta da graça, não existe na Bíblia. A expressão bíblica, porque é uma expressão adventista, fechamento da porta da graça. Qual é a expressão bíblica? Lançar o incensário sobre a terra. Quando Jesus lança o incensário sobre a terra, ele não mais intercede. Não há mais salvação. Não há mais perdão. Existem algumas expressões que nós usamos, mas, por exemplo, decreto dominical. Você não encontra essa expressão na Bíblia. Na Bíblia você encontra sinal da besta. Você encontra abominação desoladora. São expressões que se referem ao decreto dominical. É a mesma coisa, irmãos. Fechamento da porta da graça. Não existe essa frase na Bíblia, mas existe Cristo. Veja aí o verso 5 agora. Aqui exatamente é o fechamento da porta da graça. Capítulo 8, verso 5 de Apocalipse. Abertura do 7º selo. Vamos ler o verso 5. E o anjo, quem é o anjo? Jesus, o anjo do concerto, tomou o incensário e o encheu do fogo do altar,
e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E o verso 6. E os 7 anjos. Que 7 anjos? Os do verso 2. Estão vendo o verso 2? Olham na Bíblia. Os anjos do verso 2, que receberam as trombetas, quando o 7º selo foi aberto, eles receberam as trombetas, mas não tocaram. Agora, depois que Jesus lança o incensário sobre a terra, verso 6, leia aí o verso 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Nós vamos estudar isso amanhã com vocês. As 7 trombetas. É a sequência do 7º selo. Os 7 selos, irmãos, são sequência da 7ª igreja. E as 7 trombetas são a sequência do 7º selo. E as 7 pragas são a sequência da 7ª trombeta. Cada 7º, um novo ciclo de 7 se abre. Deus escreveu em ciclos de 7. Em cada 7º, outro ciclo de 7 se abre. Mas todos os 7º se estendem até a volta de Jesus. Queridos, eu quero ler para vocês agora o que está no livro Primeiros Escritos. Primeiros Escritos, página 279. A serva de Deus, Ellen White, ela menciona Apocalipse capítulo 8, verso 5 e verso 6. Ela menciona quando Jesus lança o incensário sobre a terra. E veja como Ellen White, entendia esse lançar o incensário sobre a terra. Presta atenção. Eu estou lendo Primeiros Escritos, página 279. O segundo parágrafo. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que a sua obra estava feita. E os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Quando é que Jesus lançou o incensário? Depois que os anjos voltaram da terra e disseram: todos os que tinham que ser selados estão selados. Então Jesus Cristo pegou o incensário e lançou o incensário. Só existe uma vez na Bíblia onde aparece essa expressão, lançou o incensário. Apocalipse 8, verso 5. E Ellen White estava citando Apocalipse 8, 5, quando disse que Jesus Cristo levantou a mão e lançou o incensário sobre a terra. E eu continuo a leitura dizendo: levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hóstia angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Quantas vezes nós já lemos este verso de Apocalipse capítulo 22, 11? Continue o imundo na sua imundícia, o santo continue a se santificar. Quando é que Jesus vai realmente pronunciar estas palavras? Ele ainda não pronunciou, porque o 7º selo ainda não foi aberto. Mas quando ele lançar o incensário sobre a terra, ele falará essas palavras pesadas: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Cada caso foi decidido para a vida ou para a morte. Fechou a porta da graça. Hoje nós vivemos em tempo de graça, irmãos, porque estamos vivendo no tempo do 6º selo. O 6º selo está para ser aberto. Pode ser amanhã, pode ser qualquer hora, irmãos. Qualquer hora vocês vão vão sentir nos pés um grande estrondo, um grande terremoto. Vocês já ouviram os cientistas falando do grande terremoto que vai ocorrer nos Estados Unidos? Na zona oeste dos Estados Unidos, que desce lá do Canadá e desce pelo Washington State e desce pela Califórnia, destruindo milhões de vidas.
Queridos, um grande terremoto vai ocorrer para anunciar ao mundo que o juízo dos vivos está para começar. E o povo tem que se preparar. Assim como Deus não começava lá no Antigo Testamento, o dia do juízo era antecedido por 10 dias de trombetas tocando, preparando o povo para o dia do juízo. Assim também, queridos, o juízo dos vivos vai ser anunciado por um grande tremor de terra, escurecimento do sol, de novo, escurecimento da lua em sangue, de novo, queda das estrelas, de novo, preparando o povo para receber o selo do Deus vivo. E então Jesus fará essa grande intercessão, e milhões vão se converter, e então ele vai levantar a mão e lançar um incensário sobre a terra e dizer: está feito. Queridos, Deus está nos preparando para este grande dia. Nós temos que aproveitar o tempo da graça. Se você tem pecados a confessar, meu irmão, hoje é o dia da confissão. Hoje é o dia de você chorar pelos seus pecados. Quando nós choramos pelos nossos pecados, homem chora. Sabiam que homem chora? Homem chora. Pedro chorou. Jesus chorou. Pedro, depois de negar a Jesus, o galo cantou. Ele se sentiu um traidor. E ele foi para o jardim do Getsemane, lá onde Jesus Cristo, na noite anterior, suou sangue. Pedro saiu correndo ali de onde ele negou Jesus. Foi lá no jardim do Getsemane e ele chorou amargamente o seu pecado de trair Jesus. Mas foi ali a conversão de Pedro, irmãos. A nossa conversão acontece quando nós choramos sobre os nossos pecados. Quando nós nos reconciliamos com pessoas. Quando nós pedimos perdão para as pessoas. Quando nós telefonamos para elas dizendo: perdoe-me. Quando nós escrevemos para elas: você me perdoe. Aí Deus produz cura. Não há cura sem confissão. Não há cura sem perdão. Dr. Kenyon, um austríaco, adventista, que morou muito tempo aqui no Brasil, ele tinha uma clínica de tratamentos naturais. O tratamento natural é o tratamento que eu e minha esposa adotamos na nossa vida, nos nossos filhos, desde que casamos. Nunca usamos remédio nenhum. Só tratamentos naturais. E cura mesmo, irmãos. Mas tinha uma moça internada na clínica que tinha um tumor no cérebro. E esse tumor, depois de semana ali, 10 dias, porque o tratamento natural faz com que o tumor vá reduzindo até que some. Mas o tumor no cérebro dela não reduzia. E ele disse para ela: alguma coisa de errado está com você. Porque você é um caso que eu não estou vendo melhoras. O seu tumor não está reduzindo. Você tem mágoa de alguém? Você tem raiva de alguém? Você tem ressentimento de alguém? Você é inimiga de alguém? Você tem ódio de alguém? Porque sabem, queridos, quem tem mágoa, quem tem ressentimento, quem tem ódio, eles ficam com câncer. Porque a mágoa, o ressentimento e o ódio é tudo o que o câncer precisa. É tudo o que o câncer precisa para se desenvolver. E ela disse, ela baixou a cabeça e disse: sim, eu tenho muita mágoa. De quem? Da minha mãe. Por quê? Porque quando eu nasci, ela não cuidou de mim, ela me deu para minha avó. Eu me senti rejeitada por minha mãe, quem me criou foi a minha avó. E eu nunca perdoei isso que a minha mãe me fez. O Dr. Kenyon disse para ela: minha filha, ou você perdoa sua mãe, ou você vai ficar com esse tumor. Porque esse tumor não vai ser curado sem o perdão. Não tem como. Os remédios de Deus funcionam assim, irmãos. Perdão é saúde, é cura. E para você perdoar uma pessoa, ela não precisa merecer o perdão, você sabia?
Para você perdoar uma pessoa, ela não precisa merecer o perdão. Você sabia que para você perdoar uma pessoa, ela não precisa pedir perdão para você? Ela não precisa pedir. Ela não me pediu perdão. E quem disse que para você perdoar ela tem que pedir perdão? Você pode liberar o perdão sem ela pedir. Porque mesmo que ela não queira o perdão, você deu o perdão e a saúde vem para você. Você vive. Por que reter o perdão? Por que reter o perdão? Libera o perdão e viva feliz, sorria. Então ela decidiu escrever uma carta para a mãe, dando perdão para a mãe. Daquele dia em diante, o tumor começou a reduzir, a regredir pouco a pouco. É milagroso o perdão, irmãos. E é tão simples falar, eu te perdoo. Eu te perdoo. Deus está dando para você hoje a oportunidade de viver na graça. Quem vive na graça, usa de graça com os outros. Quando as pessoas são duras com os outros e não perdoam os outros, é porque elas não desfrutam da graça, não sabem o que é graça. Deus quer que você desfrute da graça. Vivemos no reino da graça e um dia vamos viver no reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora é o dia da confissão, é o dia do perdão, é o dia da reconciliação. Que a graça do meu Senhor Jesus Cristo encha a sua mente, a sua vida, o seu coração e faça você uma pessoa feliz, perdoadora, liberando perdão para familiares, para inimigos. Coloque o nome dos seus inimigos na sua oração. No topo da sua lista, coloque os nomes das pessoas que mais prejudicaram você. Eles estão no topo da sua oração e você diz, Senhor, perdoa-os. Perdoa-os, porque eu também preciso do teu perdão. Use misericórdia com estes meus inimigos, porque eu também preciso da tua misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de, neste momento, orar com aqueles que querem, diante de Deus, falar, Senhor, eu quero desfrutar da tua graça. Eu quero pedir perdão a quem eu tenho que pedir perdão. Eu vou fazer isso hoje. Eu vou escrever um bilhetinho hoje. Eu vou telefonar para alguém hoje. Porque eu preciso da cura. Eu preciso da salvação. E é só o perdão que traz. Eu quero orar com todos aqueles que quiserem desfrutar dessa graça, bendita graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, aqueles que quiserem podem se colocar em pé. E eu vou fazer uma oração em pé, por aqueles que querem desfrutar da graça divina. Graça é graça, irmãos, não se compra. Graça infinita. Amém. Amém. Pai querido, estamos aqui porque precisamos do Senhor. Estamos aqui porque precisamos e dependemos da tua graça. Esta graça que foi escancarada, esta porta que foi aberta pelo sangue de Jesus no Calvário, ela vai se fechar um dia, mas ela está aberta ainda e nós te louvamos por isso. E nós queremos hoje, Pai, confessar os pecados que ainda não confessamos, pedir ao Senhor que nos liberte dos pecados que ainda estamos presos neles, acorrentados, que pelo sangue de Jesus o Senhor nos traga libertação, que pelo sangue de Jesus cada um que aqui está peça perdão, seja para o marido, seja para a esposa, seja para um irmão da igreja, uma irmã da igreja, seja para o patrão, seja para quem for, que decidamos agora pedir perdão, ou telefonar, ou escrever um bilhete, fazer alguma coisa, para que vivamos na graça, recebamos o perdão curador, restaurador do nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama o Espírito Santo sobre todos, Pai. Salva-nos. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.